Você vai aprender física, eu garanto. Talvez um dos assuntos que mais dificuldade trazem para os estudantes quando estão estudando mecânica seja movimento circular. Em particular, movimento circular e uniforme tem praticamente a totalidade das questões resolvidas usando o que eu chamo carinhosamente de canivete de MacGyver. Aqui você vai ver uma aula super completa explicando tudo sobre movimento circular uniforme. Agora, se você quer a técnica do canivete de MacGyver, anote aí. Lembra que o movimento circular uniforme é um movimento em que o corpo está descrevendo uma trajetória curvilínea de raio constante com velocidade angular constante. E aí é o segredo. A gente vai escrever a fórmula da velocidade angular de várias maneiras diferentes, como se fosse uma estrutura única. Assim, presta atenção. A velocidade angular, ômega, é igual ao deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. Ora, mas quando esse deslocamento angular corresponde ao ângulo de uma volta completa, 2π em radiano, o intervalo de tempo é chamado de período. Então eu tenho 2π sobre t, também uma fórmula possível para a velocidade angular. Só que o inverso do período a gente chama de frequência, e por isso dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência, 2π vezes f. E para finalizarmos, toda grandeza angular tem a sua correspondente grandeza escalar, e a transformação é dada dividindo pelo raio da trajetória. Por isso, a velocidade angular pode ser calculada como a velocidade linear dividida pelo raio. Então a gente fica com essa expressão, ômega é igual a ΔΦ sobre ΔT, que é igual a 2π sobre período, que é igual a 2π vezes frequência, que é igual a V sobre R, velocidade linear sobre raio. E o segredo aqui é que cada um desses termos apresenta grandezas que não se repetem. Por isso, para você resolver qualquer questão de movimento circular, a primeira coisa é identificar quais são as grandezas dadas, em seguida identificar quais as grandezas pedidas e relacionar dentro dessa expressão, que nada mais é do que um sistema de equações que tem escondida 10 expressões. Isso mesmo, 10 fórmulas para facilitar a sua vida na hora de resolver as questões. Quer ver como? Muito simples. Acompanhe nos exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. A prática de exercícios físicos e a adesão aos esportes têm se tornado cada vez mais frequentes na vida das pessoas, e isso decorre de crescente conscientização em relação aos cuidados com a saúde. Considerando-se que um jovem corra por 12 minutos, realizando 12 voltas em uma pista circular de raio 20 metros, é correto afirmar que a velocidade escalar média desenvolvida por ele para a realização da corrida em π metros por segundo é igual a... Olha aí, fera, ele fala que o jovem está dando 18 voltas no intervalo de 12 minutos. Lembra que se a trajetória é uma trajetória circular, a gente está se deslocando em duas dimensões. E aí, como ele pede a velocidade escalar média, atenção e cuidado, ele está pedindo para você calcular usando o tamanho da trajetória como deslocamento. Então, muita atenção e cuidado, porque o deslocamento, neste caso, vai ser igual a 18 voltas. Ora, como cada volta tem o comprimento linear de uma circunferência, cada volta tem o comprimento da circunferência, que é 2 vezes π vezes o raio. Na questão ele diz quanto é o raio. Então a gente vai ficar com 36 vezes π vezes o raio, que é 20. 36 vezes 20 dá 720 π.
como o raio está em metros, de 720 pi metros. O intervalo de tempo foi dado na questão também, 12 minutos. Como ele quer a resposta em metros por segundo, convém transformar então esse 12 minutos aqui, lembrando que cada minuto tem 60 segundos. Então é só substituir e multiplicar. 12 vezes 60, 720 segundos. Para calcular a velocidade escalar média, eu vou dividir o tamanho do percurso, o ΔS, pelo intervalo de tempo para fazê-lo. Então, eu tenho que a velocidade média vai ser igual a 720 π em metros, dividido por 720 segundos. Eu encontro, então, que vale π metros por segundo. E aqui, atenção! Como ele quer que a resposta seja dada em unidades de π metros por segundo, eu tenho que ver quantos π metros por segundo eu tenho. Ives, só apareceu π metros por segundo, quantos são? Ora, quando aparece só o próprio π, é como se aqui no comecinho tivesse 1 vezes. Então, 1 vezes π metros por segundo é a resposta. Como ele quer que a gente encontre a quantidade de vezes π metro por segundo, nossa resposta é 1. Então, a gente vai encontrar que a resposta é 1 e a alternativa que dá essa resposta para a gente é a da letra B. B de boazinha, fácil, tranquila demais. Só cuidado com a questão do deslocamento quando a gente vai falando em 2 dimensões e ele pedir a velocidade escalar média. Um ponto material descreve movimento circular uniforme com velocidade linear de 3 metros por segundo, com raio de curvatura de 1,5 metros. Considerando-se que não existem forças de atrito atuando no sistema, conclui-se que o módulo da aceleração nesse trecho é igual em metros por segundo quadrado a... Para resolver essa questão, a gente precisa lembrar que se o movimento é um movimento circular e uniforme aqui está dizendo para a gente que o módulo da velocidade é constante. Mas por ser circular, a gente já sabe que tem aceleração. E a aceleração, nesse caso, é a aceleração centrípeta, que aponta sempre para o centro da trajetória e cujo módulo é dado por v² sobre r. É uma aceleração que é radial, está na linha do raio, convergente, porque aponta para o ponto central da trajetória. Agora que eu sei disso, e sei na questão que a velocidade é 3 metros por segundo e o raio é 1,5, ficou fácil. A gente vai só substituir 3² sobre 1,5. 3² é 9, 9 sobre 1,5 é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. A de aprovação. Aprovação que é seu destino, fera. Vamos juntos. Furadeira cirúrgica é um equipamento de larga utilização em procedimentos cirúrgicos, nas mais diversas especialidades da medicina. Considere uma dessas furadeiras cuja broca, de 0,5 milímetros de diâmetro, gire com frequência de 3.000 RPM e que π seja 3. A velocidade escalar de um ponto periférico dessa broca é em metros por segundo. Lendo a questão e separando os dados, ele diz que o diâmetro, que é 2R, vale 0,5 milímetros. Diz que a frequência vale 3.000 RPM e diz que π você pode considerar 3. E aí ele pergunta qual a velocidade de um ponto da periferia do disco. Atenção e cuidado agora, em metros por segundo. Se é em metros por segundo, eu não posso usar a frequência em RPMs, tenho que passar para Hertz. E aí é só dividir por 60. Se é metros por segundo, eu não posso usar diâmetro em milímetros, eu tenho que passar para metros. Lembrando que milímetro é a milésima parte do metro, eu posso multiplicar isso aqui por 10 elevado a menos 3.
Lembrando do canivete de MacGyver, velocidade angular é dado por deslocamento angular sobre intervalo de tempo, mas também pode ser dada por 2π, quando o deslocamento é igual a uma volta completa, aí o ΔT fica igual ao período. Dividir pelo período é a mesma coisa que multiplicar pela frequência, e toda grandeza escalar linear pode ser obtida pela grandeza escalar linear dividida pelo raio. Como ele quer velocidade, está aqui no quinto termo, ele nos deu raio e frequência, então eu vou igualar essa parte aqui, ó. Pegando esse R que está dividindo e passando, multiplicando para o outro membro, eu fico que o valor de V vai ser igual. Esse 2πf fica aqui multiplicado por R. Como produto a ordem não faz diferença na hora de calcular, eu vou colocar esse R multiplicando aqui o 2. Aí eu fico com 2Rs, que multiplica π, que multiplica F. Substituindo, 2Rs é o diâmetro. Eu já sei que é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Então eu boto aqui 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. Isso aqui está em metros. Vezes π, que ele disse que podia considerar igual a 3, vezes a frequência, que passando para RPM para Hertz, eu vou dividir 3.000 por 60. Isso dá 50 Hz. Ora, trazendo para cá, olha só. Eu tenho 0,5 vezes 3 dá 1,5. 1,5 vezes 50 dá 75. Então eu tenho que V é igual a 75, que multiplica 10 elevado a menos 3. Como não está em notação padrão, eu vou correr a vírgula para que esse coeficiente aqui fique entre 1 e 10. Então a vírgula vai se deslocar da direita para a esquerda, diminuindo uma casa. Se eu diminuo uma casa no coeficiente, eu aumento uma no expoente. E por isso, a velocidade de um ponto da periferia vai ser igual a 7,5, que multiplica 10 elevado a menos 2 metros por segundo. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra C. C de coisa fácil, tranquila quando a gente sabe o que fazer. E para saber o que fazer, você está no lugar certo. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano. Fera, em muitas situações do nosso dia a dia, como por exemplo, ao acionarmos portões elétricos, ponteiros de relógio e suas engrenagens, funcionamento de várias máquinas e motores, temos a transmissão de movimento circular. Essa transmissão pode acontecer de duas formas. Quando a gente tem um eixo comum, a gente diz que a transmissão é coaxial. Co é junto, axial, eixo. Então, com o mesmo eixo, nós temos uma transmissão coaxial. Atenção, nesse tipo de transmissão, o eixo e todos os discos giram com a mesma velocidade angular. Então, se a transmissão é coaxial, anote aí, a velocidade angular de todos os discos é a mesma. E aí, muito importante, se a velocidade angular é a mesma, também são iguais frequência e período de rotação. Agora, muito cuidado, a velocidade escalar linear de cada ponto dos discos vai depender da distância para o eixo. Quanto maior essa distância, tanto maior será a velocidade. Então você tem que a velocidade linear é diretamente proporcional ao raio da trajetória do ponto. Anotou tudo? Quando a gente tem discos em contato, ou contato direto, ou quando os discos estão afastados, mas estão presos por uma corrente ou por uma fita, dizemos que a transmissão de movimento é periférica. Quando o contato é direto, os discos giram em sentidos opostos. Quando o contato é por corrente, correia ou fita, os discos giram no mesmo sentido. Mas nas duas situações,
Pontos da periferia do disco têm mesmo módulo da velocidade escalar linear. Anote isso aí. Pontos da periferia têm mesma velocidade escalar linear. E é exatamente por isso que os discos menores precisam girar com frequências maiores para compensar o seu tamanho. Então, quando a gente tem transmissão de movimento periférico, a frequência é inversamente proporcional ao raio do disco. Anotou? Então agora a gente vai dar uma olhada em alguns exemplos. Considere dois aros que se tocam sem escorregamento e giram com velocidades angulares em relação de 1:4. Nessas condições, a relação entre os raios R2 sobre R1 é. Dá uma olhada na figura. Perceba que a superfície da circunferência menor, que é a que está dentro, está tocando a superfície, a linha da circunferência maior. Então elas estão em contato pela linha, pela extremidade, pela periferia. Só isso já garante para a gente que a gente pode dizer que V1, que é a velocidade de um ponto da periferia do disco 1, é igual a V2, que é a velocidade de um ponto do disco na periferia do 2. Lembrando, aqui são as velocidades lineares. Como ele dá uma relação entre as velocidades angulares, a gente precisa lembrar que velocidade linear é igual a velocidade angular multiplicada pelo raio. Velocidade angular multiplicada pelo raio. A gente precisa entender também que quando a gente tem o contato pela periferia, o disco menor gira mais vezes no mesmo intervalo de tempo. Então eu tenho maior velocidade angular de quem tem o raio menor. Muita atenção com isso. Como eu tenho aqui um produto constante, eu já sei que a velocidade angular é inversamente proporcional ao raio. Pronto. Isso é tudo que a gente precisa para entender o que está acontecendo. Ele diz na questão que há um giro sem escorregamento e que as velocidades angulares estão numa relação de 1:4. Então, 1:4 é a relação entre as velocidades angulares. Ora, 1 está para 4, assim como uma das velocidades angulares está para outra velocidade angular. Quem é que vai ter a menor velocidade angular das duas? Quem vai ter a menor velocidade angular é quem tem o maior raio. No caso, é a 2. E quem vai ter a maior velocidade angular? Vai ter a maior velocidade angular quem tem menor raio. No caso, a 1. Só que aí o que ele quer é saber a relação entre os raios. Ora, se velocidade angular é proporcional ao inverso do raio, ômega 2 sobre ômega 1 é a mesma coisa que raio 1 dividido por raio 2. Aí ficou fácil. Agora é só fazer 1 sobre 4 igual a R1 sobre R2. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 1 vezes R2 é igual a 4 vezes R1. Como que ele pede R2 sobre R1, esse R1 que está multiplicando vai para o primeiro membro dividindo. Eu fico com R2 sobre R1 igual, esse 1 que está multiplicando passa dividindo, fica 4 sobre 1. 4 sobre 1, que é 4. Então eu tenho que a razão entre os raios é 4. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, fácil demais. Lembrando, quando a gente tiver contato pela periferia, as velocidades lineares de pontos da periferia são iguais e as velocidades angulares são inversamente proporcionais ao raio do disco.
Simples assim. Uma centrífuga pode ser utilizada para separar materiais de diferentes densidades, como, por exemplo, uma mistura de plasma concentrados de hemácias e plaquetas no sangue. A centrífuga mostrada na figura a seguir tem como parte principal um rotor, que gira um volante através de uma correia. Os raios do rotor e do volante são R 5 cm e R 15 cm, respectivamente. Considerando que o rotor gira com frequência de 3.600 RPM, onde 1 RPM é uma rotação por minuto, calcule a velocidade angular do volante da centrífuga. Dá uma olhada aqui na imagem. Veja que a gente tem o volante, que é um disco maior, e o rotor, que é um disco menor. O volante tem um raio R2, o rotor tem um raio R1. Os dois estão presos pela correia. Então a gente já sabe que a gente tem uma transmissão do tipo periférica. E quando a transmissão é periférica, a velocidade de um ponto da extremidade do disco 2 vai ser igual à velocidade de um ponto da extremidade do disco 1. E também, se precisasse, seria igual à velocidade linear de um ponto da correia. Como eu tenho velocidades lineares, mas ele fala em calcular a velocidade angular, eu preciso me lembrar do nosso canivete de MacGyver. E aí a figura agora já pode sair. Saindo a figura, a gente vai lembrar do canivete de MacGyver que ômega, que é a velocidade angular, pode ser encontrado dividindo o deslocamento angular pelo intervalo de tempo. Mas também pode ser encontrado quando o ΔΦ é igual a 2π, que é uma volta inteira. Aí o intervalo de tempo é igual ao período. Mas eu também posso encontrar isso aqui fazendo 2π vezes o inverso do período, que é a frequência. E ainda posso escrever V sobre R, porque toda grandeza angular é a correspondente linear dividida pelo raio. Ora, se eu pego esse raio e passo multiplicando, eu posso substituir aqui V2 por ômega 2 vezes raio 2. E posso também substituir ômega 1 vezes raio 1. Ora, o que eu quero encontrar é o valor da velocidade angular 2, que é a velocidade do volante. Então, eu quero ômega 2. Ele nos diz a informação raio do disco 2, 15. Agora, atenção e cuidado, 15 centímetros. Ele não nos diz quem é a velocidade angular 1. Ele nos diz quem é a frequência. E aí, olha só, eu posso pegar a velocidade angular e relacionar com a frequência, igualando ômega com 2 vezes π vezes f. Então, eu posso substituir aqui 2 vezes π vezes a frequência 1. Isso vezes o raio 1, que na questão nos diz vale 5 centímetros. Sem problemas com a unidade de comprimento, porque está centímetro de um lado, centímetro do outro. Ok, então. Eu fico, então, que ômega 2 vezes 15 é igual a 2π vezes a frequência 1. A questão diz que são 3.600 RPMs. Então, eu coloco aqui 3.600 RPM vezes 5. Atenção e cuidado, porque todas as respostas estão em radianos por segundo. E aí eu preciso também lembrar que eu posso então transformar Hertz em RPMs e RPM em Hertz. Como Hertz é uma volta por segundo, se eu dou uma volta por segundo, eu dou 2 voltas em 2 segundos, eu dou 3 voltas em 3 segundos, eu dou 60 voltas em 60 segundos, ou seja, 60 rotações por minuto. Por isso que eu multiplico por 60 para passar de Hertz para RPM. De RPM para Hertz eu faço o contrário, eu divido por 60. Então, para que as unidades fiquem corretas, eu vou ter que dividir essa rotação por minuto por 60. E aí eu vou ficar com ômega 2 vezes 15 é igual
a 2π vezes 3.600 dividido por 60, tudo isso vezes 5. Pronto. Agora é só fazer continha. Vamos fazer de uma forma que a gente facilite a própria vida da gente, né? Ômega 2 vezes 15 vai ser igual 2 vezes π vezes 5 dá 10 vezes π. Isso vezes 360 por 60 é a mesma coisa. 3.600 por 60 é a mesma coisa que 360 dividido por 6, que dá 60. Então, ômega 2 vai ser igual 10 vezes π vezes 60 dá 600π. Tudo isso dividido por 15. Então, ômega 2, que é o que a gente estava procurando, é igual a 40π, isso em radianos por segundo. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. A polia A' de raio A' igual 12 centímetros é concêntrica à polia A de raio RA 30 centímetros e está rigidamente presa a ela. A polia A é acoplada a uma terceira polia B de raio RB igual a 20 centímetros pela correia C, conforme indicado na figura. Qual deve ser o raio da polia B', concêntrica a B e rigidamente presa a ela, de modo que a linha e B' possam ser conectadas por uma outra correia C', sem que ocorra deslizamento das correias? Fera, essa é a típica questão que você olha para a figura e diz, nossa, o que é isso? Só que eu garanto a você que se você tiver tranquilidade, essa questão é muito simples de resolver. Basta só você lembrar o que acontece quando a transmissão é coaxial e o que acontece quando a transmissão é periférica. Olhando para a figura, A e a linha têm mesmo eixo, então a transmissão é coaxial. Eu posso então escrever que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de A'. A transmissão entre B e B' também é pelo eixo, que é igual, que é central, é comum, então é coaxial. Eu posso dizer então que ômega de B é igual a ômega de B'. Aí você diz, caramba, Ives, isso não resolveu nada. Calma. As únicas informações que a gente tem são sobre raios. Então a gente tem que dar um jeito de relacionar com raios. Mas antes disso, perceba que A e B estão conectados por uma correia. Então eu tenho que a velocidade de A é igual à velocidade de B. A mesma coisa acontece entre A' e B'. Então a velocidade de A' é igual à velocidade de B'. Pronto. Isso daqui a gente tirava só de olhar para a figura. Já tiramos, então a gente não precisa mais da figura, a figura já pode sair. Olhando para isso, você diz, caramba, Ives, como é que eu vou resolver alguma coisa? Calma. É só lembrar que a gente pode relacionar a velocidade linear com a velocidade angular. Lembra que a velocidade linear é a velocidade angular multiplicada pelo raio. Opa, já apareceu o raio aqui. Já começou a facilitar a vida da gente. A velocidade de B eu posso escrever como ômega de B vezes o raio de B. A mesma coisa aqui com V de A'. E a mesma coisa com V de B'. Aí você diz, ok, Ives, eu tenho aqui duas equações e 4 valores que eu não conheço. É verdade, você não conhece. Mas você sabe que ômega de A é igual a ômega de A'. Então, se eu dividir um pelo outro, dá 1. Você sabe que ômega de B é igual a ômega de B'. Então, se eu dividir um pelo outro, dá 1. E o que eu tenho aqui é um sistema que eu posso resolver de várias maneiras. Entre essas várias maneiras, uma é
pelo método da comparação. Eu divido um termo pelo outro. Se eu divido o primeiro termo de uma equação pelo primeiro termo da outra equação, isso vai ser igual à divisão do segundo termo de uma equação pelo segundo termo da outra. E aí, como eu tenho ômega A em cima, eu posso simplificar com ômega A'. Como eu tenho ômega B, eu posso simplificar com ômega B'. E agora sim, eu tenho apenas os raios. Eu tenho então que o raio de A está para o raio de A', assim como o raio de B está para o raio de B'. O raio de A eu sei que é 30. O raio de A' eu sei que é 12. O raio de B é 20. E o raio de B' é o que eu estou procurando. Fazendo produto pelos meios, resolve agora. Como eu tenho 30 de um lado, 20 do outro, eu posso simplificar esse zero para ficar ainda mais fácil. E eu tenho que 3 vezes x vai ser igual a 12 vezes 2, que é 24. Eu tenho que x é igual a 24 dividido por 3. Eu tenho que x é igual a 8 centímetros. Simples assim. Deixa eu separar aqui para ficar mais fácil de você perceber as operações. E a alternativa que mostra para a gente 8 centímetros é a da letra C. Então a resposta é a letra C, C de coisa fácil. Tranquilo, quando a gente não se desespera, arma todas as informações e responde usando a operação mais simples possível. Tranquilo? Dá uma pedalada na bicicleta da figura, isso é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, onde π é aproximadamente 3. Olha aí a figura, fera, presta bastante atenção. Para começar, perceba que no desenho estão dados os diâmetros. Pelo desenho ele mostra o diâmetro e a gente normalmente usa os raios. Então, bora começar anotando aqui quanto é o raio do pneu, que eu vou chamar aqui de RP. Se o diâmetro é 80, então o raio do pneu é 40 centímetros. Eu tenho também o diâmetro da coroa, que é a parte maior ali onde ficam os pedais. Ele diz que é 30, então para a gente o raio da coroa é metade de 30, 15 centímetros. E eu tenho também a catraca, que é o disco menor que está preso à roda traseira, que ele diz que o diâmetro é de 10 centímetros. Então o raio, que é só a metade, é 5 centímetros. Ele diz na questão que cada volta da bicicleta, cada giro do pneu, vale 2π vezes R. Então, eu posso calcular aqui quanto é o deslocamento para cada volta. É 2π vezes raio do pneu, isso para cada volta. Para cada volta, eu vou ter 2 vezes π, que ele mandou aproximar para 3, vezes o raio do pneu, que aqui está em centímetros, mas as respostas estão todas em metros. Eu vou dividir por 100 e escrever aqui 0,4. Então, eu tenho 2 vezes 3, 6, 6 vezes 0,4, dá 2,4 metros para cada volta do pneu. A grande questão aqui é saber quantas voltas o pneu vai dar quando você der uma pedalada, ou seja, quando completar uma volta na coroa. Lembra que quando a gente está falando de transmissão de movimento, coroa e catraca tem uma transmissão periférica. Então, a velocidade da catraca, na verdade, de um ponto da periferia da catraca, é igual à velocidade de um ponto da periferia da coroa. E a gente pode escrever de várias maneiras a velocidade da catraca. Uma das maneiras de escrever a velocidade da catraca é 2 vezes π
vezes R da catraca multiplicado pela frequência da catraca, que nada mais é do que o tamanho de uma volta vezes a frequência, que diz o número de voltas por intervalo de tempo, idem para a coroa, 2 vezes π vezes raio da coroa vezes frequência da coroa. Perceba que o 2π aparece nos dois lados, eu posso simplificar. Então, eu tenho que raio da catraca vezes a frequência da catraca é igual a raio da coroa vezes frequência da coroa. Perceba que se um produto é constante, a relação entre as grandezas é inversamente proporcional. Como o raio da catraca é menor, a frequência da catraca será maior. Se eu dou uma volta aqui com a catraca, uma volta aqui com a coroa, quantas voltas eu vou dar na catraca? Simples, é só eu substituir a relação dos raios. O raio da catraca é 15, a frequência da catraca é o que eu estou procurando, o raio da catraca é 5. De novo, o raio da coroa é 15, está aqui. A frequência da catraca é o que eu estou procurando e o raio da catraca é 5, centímetro de um lado, centímetro do outro, está ok. Como aqui eu tenho uma igualdade, o valor da frequência da catraca, quando a frequência da coroa for 1, vai ser 15 vezes 1, 15, dividido por 5. Ou seja, a frequência da catraca é 3 vezes maior que a frequência da coroa. Isso significa que quando a coroa completar uma volta, a catraca completará 3 voltas. E como a catraca está presa pelo eixo, então é coaxial com a roda traseira, a frequência do pneu é igual à frequência da catraca. O que significa que quando você na coroa, lá no pedal, der uma pedalada, vai dar 3 voltas na catraca e 3 voltas no pneu. Então, uma pedalada igual 3 vezes o comprimento da volta do pneu, que a gente calculou aqui 2,4 metros. Então, a cada pedalada que você der completa, você vai completar 3 voltas com o pneu e isso corresponde a um percurso de 7,2 metros. E 7,2 metros é a alternativa C, C de coisa fácil. Perceba que é só uma questão de entender a relação de proporcionalidade e substituir os valores. Para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita, que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de 2 formas diferentes, P e Q. Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Para qual montagem o açougueiro deve optar e qual a justificativa desta opção? Antes da gente resolver a questão propriamente dita, a gente tem que dar uma revisada no que acontece quando a gente tem transmissão periférica e quando a gente tem transmissão coaxial. A questão é que quando a transmissão é periférica, todos os pontos da periferia têm módulo da velocidade linear iguais. Em todos os pontos da periferia do disco e da corda, da fita, da corrente, do que tenha ligado essas 2 polias, tem a mesma velocidade linear. Velocidade de um ponto igual à velocidade do outro. Então, se eu chamar esse ponto aqui, sei lá, de ponto A, chamar esse ponto aqui de ponto B, a velocidade do ponto A é igual à velocidade do ponto B. Se a gente lembrar que a grandeza linear está relacionada com a grandeza angular de acordo com multiplicação ou divisão pelo raio, a gente pode dizer que a velocidade linear
é igual a velocidade angular do ponto multiplicada pelo raio do disco. Idem aqui para o ponto B. Ora, se a gente tem essa proporcionalidade inversa entre velocidade angular e o raio, ela se repete para a frequência angular, para a frequência de rotação. Então, eu tenho que frequência de rotação e raio do disco são inversamente proporcionais. Isso mesmo, a frequência é inversamente proporcional ao raio. E onde é que a gente vai encontrar isso no problema em questão? A gente tem uma polia 1 ligada no motor e uma polia que pode ser a polia 2 ou a polia 3, dependendo do arranjo. Perceba que se eu quiser uma frequência maior, eu devo escolher o raio menor. Se eu quiser uma frequência menor, eu vou escolher o raio maior. Quanto maior é o raio, menor vai ser a frequência de rotação aqui no ponto B. Se a gente olhar para o ponto B, quanto maior for o raio do disco B, menor é a frequência de rotação desse disco. Quando a transmissão é coaxial, a gente tem um eixo comum. E ao rotacionar esse eixo, os discos giram juntos, completando voltas no mesmo intervalo de tempo. Eles têm o mesmo período de rotação e por isso eles têm velocidades angulares iguais. A velocidade angular de um ponto A é igual à velocidade angular de um ponto B. Ora, se velocidade linear é velocidade angular multiplicada pelo raio, velocidade angular é a velocidade linear dividida pelo raio. E aí, quando a razão entre duas grandezas é constante, a relação entre essas grandezas é de direta proporcionalidade. Então, eu tenho que a velocidade e o raio são diretamente proporcionais. Aí, bora pensar agora. A fita onde se encontra a serra vai estar ligado a um dos dois discos, ou a polia 2 ou a polia 3. Como o que eu quero é a velocidade sendo mínima, a menor velocidade para que haja segurança, eu vou escolher das duas polias aquela que tenha raio menor. Então, quando eu pegar entre a polia 2 e a polia 3, eu escolho aquela que tem o raio menor. Qual é a de raio menor? A polia 2. E aí é exatamente nessa polia que eu vou ligar a serra, porque essa polia vai garantir uma menor velocidade linear. Sabendo disso, eu já sei que a outra polia, que é a polia 3, vai estar conectada ao rotor do motor. E isso é muito importante, porque quando a gente escolhe a polia 3, que é a de maior raio, a gente faz com que essa polia gire com a menor frequência. E isso diminui a velocidade angular. E isso diminui ainda mais a velocidade. Então, essa é a configuração mais segura. É a configuração em que eu faço a serra ter a menor velocidade linear. Qual das duas apresenta essa configuração? A letra Q. E essa é exatamente o que diz na letra A, que diz: qual das montagens o açougueiro deve usar e qual a justificativa para essa ação? A gente já sabe que é a letra Q, e com isso eu estou ligando a polia 1 na polia 3, que passam a ter uma relação de velocidades iguais. E isso vai fazer com que a que tenha o maior raio tenha a menor frequência. E aí vai girar a outra polia com a velocidade angular menor, o que vai fazer que a velocidade seja ainda menor. Então, ao escolher Q, eu estou escolhendo porque a polia 1 ligada à polia 3
faz com que a velocidade linear dos pontos seja igual e a frequência de rotação da polia 2 seja a menor possível. Tranquilo? Então a alternativa correta, a letra A, uma questão bem legal que envolve todos os conceitos de transmissão de movimento circular. Vamos juntos, fera. Esse é seu ano.